Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte assunto: a última trombeta. Preparemo-nos para o arrebatamento da igreja. E, querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a eterna e a sempre atual Palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude na ministração desta palavra. Amém. Até o início de 1980, éramos uma igreja, além de bíblica, ortodoxa e pentecostal, fervorosamente escatológica e profética. Tendo sempre o jornal junto à Bíblia Sagrada, íamos cotejando as notícias diárias à luz da Palavra de Deus. E com os olhos fixos no que acontecia no Brasil e no mundo, acompanhávamos o fiel cumprimento das profecias. Já plenos do Espírito Santo, vivíamos e professávamos com ardor e convicção a iminência do arrebatamento da igreja. Nossa literatura predileta era a que tratava dos últimos dias. Quem pertence à minha geração lembrar-se-á certamente desses queridos e saudosos livros. A Agonia do Grande Planeta Terra, de Hal Lindsey e C.C. Carson, e O Futuro Glorioso do Planeta Terra, de Arthur Bloomfield. Nós, das Assembleias de Deus, líamos e relíamos Israel, Gog o Anticristo, a inesquecível obra do pastor Abraão de Almeida. Com o decorrer do tempo, grande parte dos evangélicos do Brasil, da América Latina e dos Estados Unidos foi mudando radicalmente o seu enfoque. Ao invés de pensar nas coisas que são de cima, passou a obcecar-se pelas coisas terrenas, efêmeras, carnais e pecaminosas. E assim, sem o percebermos, foi o diabo semeando em nossas searas os seus joios e cisâneas. A teologia da prosperidade, a confissão positiva e, ultimamente, a teologia do coaching. Essas tralhas e modismos vêm afrontando a sã doutrina, o Senhor Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Hoje, desgraçadamente, considerável parcela de nossas igrejas permitiu-se despentecostalizar-se. E dessa forma, além de não mais buscar e viver as verdades pentecostais, mostra-se desleixada quanto ao iminente arrebatamento da Igreja de Cristo. Salvaguardo aqui o remanescente fiel descrito e elogiado por nosso Senhor. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse capítulo 3 e versículo 4. Todavia, não nos enganemos. O Cordeiro de Deus está às portas. O arrebatamento dos santos é iminente. O que é o arrebatamento da igreja? No texto do Novo Testamento, não encontramos a palavra arrebatamento que, teologicamente, é usada para nomear a principal doutrina da escatologia cristã. Todavia, deparamo-nos com o verbo arrebatar em sua forma participial. Arrebatado. É o caso, por exemplo, desta conhecidíssima passagem de Paulo, que nos servirá de base para esta mensagem. Prestemos atenção. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim
estaremos para sempre com o Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. O apóstolo, nesta escritura, utiliza o verbo harpazo, que, entre outras coisas, significa tirar a força, levar a força, agarrar a força e arrancar a força. No contexto doutrinal ora considerado, o verbo harpazo descreve o ato de arrancar algo ou alguém de um lugar inesperadamente, sem que ninguém o perceba. Definiremos, pois, o arrebatamento como rápido, inesperado, imperceptível e iminente da Igreja de Cristo deste mundo, que há de ser precedido pela ressurreição dos que morreram na esperança da vida eterna. Antes de mostrarmos como se dará o arrebatamento, destacaremos alguns sinais e profecias que já o estão precedendo. Sinais referentes à Igreja de Cristo. Os sinais mais fortes e clamorosos quanto ao arrebatamento são constatados justamente no âmbito da Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, observamos o esfriamento do amor cristão, conforme alertou-nos o Senhor Jesus no sermão profético. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24 e versículo 12. Isso quer dizer que, neste momento, muitos estão a abandonar o primeiro amor, conforme protestou o Cordeiro de Deus ao bispo de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Apocalipse capítulo 2 e versículo 4. Em consequência do esfriamento do amor cristão, a apostasia final vem ganhando amplos e indesejáveis espaços em nosso meio, conforme alertou-nos o apóstolo Paulo. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Os hereges e apóstatas, através de suas teologias e hermenêuticas enviesadas, vêm questionando inclusive a iminência da volta de Cristo. Atentemos ao aviso do apóstolo Pedro. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Que escárnio, que pecado e que blasfêmia. Guarda-nos, Senhor. Sejamos fortes e precavidos. Não nos deixemos enganar pelos falsos profetas, mestres e doutores que, em nosso meio, ludibriam os fiéis. Estejamos, pois, atentos às palavras de nosso Senhor. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que venho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 22 e versículo 12. Hoje, os apóstatas e hereges vêm questionando aberta e insolentemente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração e a inerrância divinas da Bíblia Sagrada, a validade dos 10 mandamentos, do Sermão da Montanha e da ética cristã. E através de disciplinas acadêmicas como a ciência da religião, igualam o Cordeiro de Deus aos demais fundadores e líderes religiosos.
Mas não nos esquecemos de algo sumamente importante. Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. Glória ao Cordeiro de Deus. Sinais referentes a Israel. No que tange a Israel, os sinais também são eloquentes. Por isso, devemos estar vigilantes quanto aos acontecimentos internacionais, de conformidade com as instruções de nosso Senhor. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Lucas capítulo 21, versículos 29 e 30. E como podemos constatar, a figueira, Israel, já começa a brotar e a florescer. Seus frutos espirituais já não tardam. O renascimento de Israel como nação soberana deu-se no dia 14 de maio de 1948, cumprindo esta profecia de Isaías. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Isaías capítulo 66 e versículo 8. Concernente a Jerusalém, cumpre-se agora esta profecia de nosso Senhor. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Lucas capítulo 21 e versículo 24. A cidade santa já começa a passar ao controle profético, espiritual e escatológico de Israel. Sua posse física deu-se em 7 de junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias. Com respeito ao Santo Templo, devemos afirmar, fundamentados na profecia bíblica, que a casa de Deus estará reconstruída de fato quando da instauração da 70ª semana, logo após o arrebatamento da igreja. Daniel capítulo 9 e versículo 27. Paulo refere-se também ao edifício divino neste final de tempo. Confira, por favor, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 4. Sinais referentes ao aparecimento do Anticristo. O cenário internacional deixa bem patente os alertas bíblicos quanto à ascensão do Anticristo. O terreno está sendo escancaradamente aplanado para a instalação do governo da besta, do falso profeta e do dragão. Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Neste momento, ainda não se consegue detectá-lo de forma clara, porquanto ele e o seu sistema de governo iníquo vem atuando naquilo que, em linguagem moderna, pode ser designado como Estado Mundial Profundo. Aliás, a Bíblia mostra que o Anticristo emergirá exatamente deste aparato que, na linguagem profética, é conhecido como abismo. Prestemos atenção ao texto bíblico. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Apocalipse capítulo 17 e versículo 8. Noutras palavras, o Anticristo surgirá do estado mundial profundo, onde neste momento refugia-se. Este abismo, portanto, é o ambiente onde todas as maldades, pecados, blasfêmias, mentiras e calúnias são urdidos infinita e ilimitadamente. Trata-se de um poço sem fundo, do qual brotam as mais inimaginadas iniquidades. Além dos sinais mencionados,
Atentemos outros sim a estes: epidemias, fomes, terremotos, guerras, convulsões sociais, etc. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 10. Estejamos, pois, preparados. Mas como se dará o arrebatamento da igreja? Como se dará o arrebatamento da igreja? De acordo com a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o arrebatamento da igreja dar-se-á da seguinte forma: antes de tudo, o Senhor dará a sua palavra de ordem, deflagrando assim o rapto dos santos. Em seguida, será ouvida a voz do arcanjo, mobilizando todos os exércitos divinos. Ato contínuo, soará a trombeta de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 16. Neste momento, o Senhor Jesus virá ao encontro dos santos que nele morreram na esperança da vida eterna. Os mortos em Cristo ouvirão claramente a trombeta divina, conforme assegura Paulo aos irmãos de Corinto. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 52. Aliás, o Senhor deixa este assunto bem claro. Ouçamos-lhe as palavras. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João capítulo 5 e versículo 25. Ao soar da trombeta, portanto, os mortos ressuscitarão primeiro, e logo após os que estivermos vivos, seremos transformados. E assim, arrebatados, iremos todos ao encontro do Senhor. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17. Observemos que tudo isso ocorrerá numa fração de tempo que sequer pode ser mesurada. Essa ínfima divisão temporal é descrita no grego com duas palavras: enatomo. O apóstolo usou a melhor linguagem humana para expressá-la, num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Noutras palavras, todo o maravilhoso processo do arrebatamento dos santos dar-se-á num tempo tão ínfimo que sequer poderá ser dividido ou mesurado. Em português, talvez o substantivo átimo pode dar-nos algum auxílio. Subiremos aos céus transformados, glorificados, incorruptíveis e imortais. Conforme explicou nosso Senhor aos fariseus de sua época, seremos semelhantes aos anjos. Lucas capítulo 20 e versículo 36. Já que o arrebatamento é iminente, como devemos preparar-nos para o maior evento da história sagrada? Preparemo-nos para o arrebatamento. Em primeiro lugar, devemos amar e ansiar pelo arrebatamento da igreja, para que estejamos para sempre com o Senhor. Amemos, pois, a volta do Cordeiro de Deus. Ouçamos a confissão de Paulo às vésperas de sua execução pelas autoridades romanas. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 8. Já que o arrebatamento é urgente e real, primemos desde já por uma vida santa e irrepreensível, conforme admoesta-nos o autor sagrado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus capítulo 12, do versículo 14 ao 16. Enfim, sejamos santos. Atentemos à advertência de nosso Senhor no Apocalipse. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. Senhor, tende misericórdia de nós. Evitemos as especulações e fantasias escatológicas, mas, firmados na autêntica doutrina da volta do Senhor, proclamemos o Evangelho até os confins da terra, conforme recomenda-nos Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Busquemos, pois, o poder de Deus. Senhor, batiza com o Espírito Santo e enriquece a tua igreja com os dons ministeriais, espirituais e de serviço. Não nos assustemos nem caiamos na depressão ante os sinais que precedem o retorno do Salvador. Vejamo-los, porém, como os mais poderosos indícios de nossa completa e plena redenção, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21 e versículo 28. Portanto, a escatologia bíblica é motivo de júbilo e não de tristezas e fobias. Finalmente, estejamos certos de algo muito importante. A trombeta há de soar brevemente. Eis como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, foi categórico. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios,
capítulo 15, do versículo 51 ao 58. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus, da terra, dos anjos e dos seres humanos. Nós te amamos, ó Pai Celeste, e aguardamos ansiosos pelo retorno de Jesus Cristo, teu eterno Filho. Guarda-nos, santifica-nos, preserva-nos, porque queremos ir ao encontro de nosso Senhor, de nosso Salvador e de nosso Redentor. Nós queremos, Senhor, habitar na Jerusalém celeste, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, para que todos sejamos um, nós em Cristo e Cristo em Ti. Muito obrigado, Senhor, e que os nossos corações estejam devidamente preparados para aclamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tudo isto, Pai, nós te pedimos, em nome de teu eterno Filho Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, e orai por nós. Amém.